pessoal, tudo bom? A gente está iniciando aqui o nosso segundo episódio do nosso Anatomy Cast, que é um projeto de extensão organizado pela Liga de Anatomia do Maranhão, que a Liga é vinculada à Universidade Federal do Maranhão, e hoje a gente vem com a temática da anatomia da coluna e o processo postural, né? Hoje a gente está com o professor Sebastião Vieira, que é ortopedista, especialista em coluna, e a doutora Michele, que é fisioterapeuta, especialista em coluna, só máquina, né? E aí eu queria que o professor Sebastião falasse um pouco sobre a carreira dele. Boa tarde a todos, é um prazer, muito obrigado Lucas, a Michele e aos ouvintes do programa podcast. Queria agradecer também ao pessoal da Liga de Anatomia e todas as ligas da UFMA, né? E eu comecei também na UFMA, fiz parte da mentoria de anatomia, isso há muito tempo atrás. E depois que me formei, eu fui professor de anatomia também. Foi quando eu fui fazer a residência, eu fiz a faculdade na UFMA, formei em 93. Fiz residência no Hospital Ipiranga, depois na Santa Casa. Cheguei a fazer estágio no Texas Beck em Dallas, no Twin Center em Minneapolis, mas a minha formação, eu acho que tudo que eu devo é à Universidade Federal do Maranhão, que é a minha casa, e ao Hospital Universitário, de onde eu nunca saí, mesmo quando fazia residência, quando eu vinha de férias eu ia operar lá, e estou há mais de 20 anos atuando como médico ortopedista, professor da residência médica, chefe do serviço de ortopedia e traumatologia. E tenho o prazer de sempre estar com os alunos da Liga de Ortopedia que passam no nosso ambulatório, e a gente tem um enorme prazer de ensinar e aprender ao mesmo tempo com vocês, né? Eu acho que é muito importante a gente olhar para vocês e sentir essa avidez por conhecimento, né? Isso nos transmite uma energia positiva e eu quero parabenizá-los, vocês estão de parabéns, através de difundir esse conhecimento, não só para a comunidade acadêmica, mas para a comunidade como um todo. Então vocês estão de parabéns, os meus agradecimentos ao Lucas e à Michele. Esperamos aqui a gente compartilhar desse conhecimento que temos e que essa interação seja uma progressão geométrica para que a gente possa ajudar a todos que nos assistem. Meu muito obrigado. Obrigado, professor. Doutora Michele, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa carreira que ele trouxe aqui. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, em especial a Lucas e ao Dr. Sebastião por estar partilhando nesse momento. Meu nome é Michele Atan, sou fisioterapeuta graduada aqui em São Luís do Maranhão, na primeira turma de fisioterapia. Sou graduada da Faculdade de Santa Terezinha, SEST, e só tenho a agradecer por estar aqui. Eu creio que nosso bate-papo aqui vai ser de grande valia para a comunidade em geral, porque são experiências que andam juntas, que são profissões que andam juntos, que uma agrega a outra muita coisa e uma sempre está validando a outra. Muito obrigada, Lucas. E tenho experiência clínica já de 20 anos, sendo que a maioria é voltada para tratamento de coluna e postura, né, através de 2 métodos hoje cientificamente comprovados, mas que em conjunto a isso nós agregamos outras vivências, outras experiências clínicas que têm dado certo, e hoje, graças a Deus, temos uma eficiência muito boa no que nos propomos a fazer. Muito obrigado, doutora. Esse projeto de extensão, né, ele é voltado para esclarecer para a população em geral, né, sobre a anatomia. Hoje a gente vai falar específico sobre a anatomia da coluna e relacionar com o seu processo de postura, as patologias que a coluna pode trazer, como que pode tratar, como pode melhorar a vida desse paciente. E aí a gente queria começar falando sobre um pouco dessa anatomia da coluna. Eu queria que os dois gigantes aqui pudessem fazer essa discussão. Quer começar? Pode começar, professor. Obrigado, Então, eu sou um apaixonado pelo sistema osteoarticular, né? Em tudo eu vejo osso e articulação, né? Então, o estudo das articulações, dos ligamentos, dos meniscos. E eu acho que no sistema articular, não é querendo puxar a brasa para minha sardinha, mas eu acho que o mais completo e complexo é a coluna vertebral, né? Não é à toa que a medula espinhal fica dentro dela. Protegida. Então, eu acho que a medula é um dos segmentos mais importantes do corpo e é um dos segmentos mais protegidos pela coluna vertebral, né? Então, nós temos os ossos, ligamentos, e a coluna ela funciona com
dois tipos de articulações, né? São os discos, né, que tem pouca mobilidade, né, que é uma anfiartrose. Nós temos as diartroses, né, que são as articulações sinoviais das facetas, né, que tem líquido sinovial, cartilagem. Então, tudo de articulação tem os ligamentos, está na coluna vertebral, né? E a coluna, ela tem esse fator da complexidade, mas de uma funcionalidade muito, uma coisa mesmo divina, né? Então a anatomia da coluna, ela é apaixonante. Então nós estamos aqui para discernir e colaborar com tudo que a gente possa falar. Dentro da parte funcional, podemos dizer que a coluna é muito forte. Nossa coluna é forte. Sim. Não temos que viver protegendo a coluna, temos que viver preparando a coluna, preparando, fortalecendo, alongando, colaborando com outras estruturas, para que essas estruturas não cheguem a danificar a coluna. Então a gente não tem que ter medo e proteger. Então essa coluna é forte, aguenta nosso corpo, aguenta nosso andar, aguenta nosso descanso, aguenta nosso exercício. Sim. A gente não tem que ter medo de lesionar a coluna. A gente tem que preparar a coluna para as condições adversas que podem ocorrer ao nosso redor. Professor, a gente estava até falando um pouquinho aqui, né, que o senhor mencionou sobre a articulação do Atlas, e eu queria falar só que o senhor trouxesse ela, porque eu lembro que quando a gente começou a estudar anatomia, o professor ele trouxe uma pegadinha, né? Ele colocou pra gente descobrir o que era o Atlas. E aí todo mundo no começo do curso, né, ficou nessa dificuldade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa articulação pra gente. Da articulação atlantaxial, né? Isso. Então, falando da coluna, a gente poderia até começar falando sobre a embriologia, né? A coluna, ela embriologicamente, é um dos fenômenos mais importantes que tem no corpo, né? Depois da fecundação, da formação do ovozigoto, a partir do momento que ele se divide e passa naquelas fases ali de mórula, de gástrula, quando o folheto bilaminar, isso já na 4ª semana de gestação, se transforma em trilaminar, atrás forma-se o tubo neural. Sim. O tubo neural, através de indução do notocorda, ele é um tubo só, a coluna é um cano só. Aquilo ali é um dos maiores milagres que existe na vida. Aquilo dicotomiza, né? É uma dicotomização que acontece em milésimos e milésimos de segundo, e que se forma a coluna, que vem do Atlas, que tem a sua peculiaridade, tem a sua anatomia. Você tem o axis, aí depois tem a coluna cervical baixa, a coluna dorsal, lombar, sacral e o cóccix. Todas elas têm as suas peculiaridades que a gente vai poder falar. Então, a coluna ela é formada na 4ª semana de gestação. Como a Michele falou, nós não temos que ter medo da coluna. Tudo acontece na 4ª semana. O importante é que a mulher... Então, antes que a mulher saiba que está grávida, ela já está com a coluna formada. A coluna do feto já está formada. Porque antes de atrasar a menstruação, na 4ª semana a coluna já está feita. Por isso que nós mandamos tomar ácido fólico 3 meses antes. Entendeu? Porque a coluna se forma bem antes da mulher saber que está grávida. Então, quando ela pensar em engravidar, ela já tem que tomar ácido fólico, que é o ácido fólico previne uma das escolioses mais graves, né? Que é a escoliose secundária mielomeningocele, que é uma das piores doenças que tem, que é a mielomeningocele. Então, não tem que ter medo, tem que usar a coluna, entendeu? Conhecer a coluna e procurar profissionais que conheçam de coluna, que gostem de coluna, para que trate a coluna, como ela falou, para usar a coluna, tá? Então, a gente pode falar aí durante cada um dos ossos, do Atlas, do axis, das articulações. E o Atlas era um deus grego, né? Era o deus que segurava o mundo na cabeça, né? Então, por isso que é Atlas, né? Porque é a primeira, é a que segura a cabeça, né? Então, daí essa sinonimia, né? Porque a grande parte da sinonímia das articulações, dos ossos, vem dos gregos, né? Então, eles têm essa conexão. Nomes, né? Cada nome de osso tem a sua peculiaridade. E o Atlas porque era um deus grego que sustentava o mundo em cima da cabeça, né? E o Atlas segura a cabeça em cima dele. Segura, né? E nos conduz, né? Através dele, ele fica sustentado pelo dente do axis, então fica aqui sustentado e faz o movimento de rotação. Então ele consegue fazer movimentos com grande amplitude, né? É uma das
vértebras que possuem uma maior mobilidade, né? Maior mobilidade. Então, essa sustentação, por ser a primeira vértebra de grande importância, que é isso, né? Ela vai sustentar e vai fazer um movimento de rotação do pescoço, né? Associado com outros também, né? De inclinação, de flexo-extensão. Assim, a gente está falando da coluna, é importante. E a musculatura da coluna? Qual a função, assim, da musculatura que sustenta a coluna? Sustentação, proteção da região cerebelar, proteção da fossa occipital, né? Isso tudo, todo esse sistema musculoesquelético muscular atrás, né? Que fica aqui na região occipital, ela vai sustentar e vai proteger as estruturas moles de dentro do cérebro. Né? Para que não haja proeminência, para que não haja extrusão do cerebelo, do bulbo, né? E da medula. Professor, você puxou um ponto interessante, né, que é da formação da coluna, mas trazendo em consideração a evolução, né? Quando o ser humano ele deixou de ser quadrúpede para virar bípede, isso veio alguma patologia junto? Acredita que possa ter trago algumas outras... Na verdade, eu acredito mais na teoria criacionista, né? Sim, então, que já veio pronta, né? Eu acho que a coluna já veio... Eu acho que esse milagre que a gente falou sobre a dicotomização em milésimo de segundo... Não passou por uma evolução, Não passou por uma evolução. Já foi um projeto pronto. Né? Sim. O problema é que para falar isso, para discutir isso, tem que estudar muito, né? Isso, já volta então, as pessoas não querem mais estudar, né? Querem só pesquisar ponto no Google. Então, se você for estudar a embriologia da coluna, em milésimo de segundo, o tubo neural ele é um tubo. Ele nasce como se fosse um cano e aquilo ali dicotomiza, se separa e forma essa perfeição que existe. É como ela falou, por exemplo, nós temos os músculos rotadores, flexores, mas no momento que eu tenho um músculo extensor da coluna aqui na lombar, eu tenho que ter um bom psoas, que é o flexor. A mesma coisa é aqui na coluna, entendeu? Se eu tenho um rotador de um lado e do outro, eles têm que ter a mesma força, o mesmo número de célula. Simetria. Se eu tenho o disco intervertebral aqui na frente e tenho a articulação sinovial atrás. Se eu perder, 1 milímetro de altura no disco aqui na frente, eu vou ter uma sobrecarga atrás. Então, esse sincronismo é muito perfeito para... Então, teria que ser trilhões e trilhões de anos para que desse um sincronismo desse, porque é uma coisa muito perfeita, né? Então, quem estuda... Quanto mais você estuda, mais você acredita na teoria criacionista. Sim. Já dando suporte à tua curiosidade, né? Da quadrupedância para bipedância, a Universidade de Liverpool, ela estudou e já colocou alguns artigos científicos que falam que foi uma alteração meteorológica, uma alteração climática que fez os macacos que andavam sobre os quatro membros em cima das árvores terem que descer, porque as árvores foram perdendo folhagem, foram perdendo frutos e eles tiveram que descer para andar no chão. E no chão eles não tinham a mesma energia e não tinham a mesma destreza para andar sobre as quatro patas. Gastavam mais energia e tinham menos alimentos. Então, a partir do momento que eles foram percebendo que a energia, eles poupavam energia andando sobre as duas pernas, não usando os braços, eles foram começando a adaptar melhor e foram evoluindo a isso, a andar sobre duas pernas, a bipedância, né? Sim. Então, para economia de energia, houve essa migração. Então, eles começaram a utilizar mais o espaço terrestre, não viver sobre as árvores, e foram adaptando melhor e começando a fazer essa bipedância. Em relação à postura, né? Hoje em dia a gente vê que existe muita profissão, principalmente as profissões que são home office, que está sobrecarregando muito a postura, né? E principalmente a coluna, né? E aí, sobre essa questão da postura e a coluna, o que vocês poderiam falar para a gente, para o pessoal que está nos assistindo, né? Como pode corrigir isso? O que fazer para evitar algumas patologias futuras, desgaste de cartilagem, esse tipo de coisa, professor? Eu acho que nessa parte a gente tem que pensar o sistema articular como um todo, não só a coluna, né? Então, assim, o que acontece hoje é o que a doutora Michele falou, né?
Hoje nós temos tudo com facilidade, né? E sim. o corpo humano, você Se adapta quer ao que se é adapta fácil, à né? facilidade, né? Só que isso não é saudável para viver muito, né? Então hoje existem vários trabalhos mostrando que a sarcopenia acelera a demência, né? Você acelera várias doenças, né? A sarcopenia é a perda de massa muscular. E o osso ele responde à lei do uso e desuso. Entendeu? Se você usa o seu osso e a sua musculatura, você vai ter um bom osso e uma boa musculatura. Isso aí não dá para pedir para ninguém fazer para ti, né? Você tem que fazer suas atividades, entendeu? A atividade física é fundamental. À medida que eu posso, se eu fizer exercício para me fortalecer o meu quadríceps, isso me gera um turnover de testosterona melhor e isso vai fazer um turnover de todo o meu sistema articular. Existem vários trabalhos mostrando isso. E existem trabalhos hoje mostrando que a saúde mental, principalmente de pacientes acima da 5ª, 6ª década, é relacionado a uma boa qualidade óssea. Porque o osso hoje ele não é só um reservatório de cálcio para homeostase cálcica, para proteger os órgãos. Existem vários trabalhos mostrando que o osso, a osteocalcina, que é um neurohormônio, ele é produzido, um hormônio é produzido pelo osso, entendeu? Então ele é um neuromodulador do sistema neuroendócrino. Então a osteocalcina ela ajuda na preservação da memória. Então se você tem uma boa saúde óssea, você vai ter uma boa memória. Então existem vários trabalhos mostrando que a perda de massa muscular e a perda de osso acelera a demência. Com isso Alzheimer e outras coisas também. Então, hoje tem trabalhos mostrando, eles fizeram um trabalho em que eles pegaram um grupo de ratos e deixaram eles parados. Com isso eles tiveram osteoporose. E em um grupo eles deram osteocalcina intravenosa. A osteocalcina que é produzida pelos osteócitos, né? Hoje nós sabemos que o osteócito não é só uma célula velha que serve de armazenamento. Então o osso ele tem um osteoblasto, tem um osteoclasto, mas o osteócito também é importante. O osteoblasto forma o osso, o osteoclasto absorve o osso para botar na corrente sanguínea. Mas o osteócito ele é importante na formação da osteocalcina, que é um hormônio, e esse hormônio ele facilita o processo da memória. Então nesse grupo de rato que teve osteoporose, os dois tiveram osteoporose. Os que receberam osteocalcina, eles fizeram um teste com queijo. Então o rato que recebeu osteocalcina ia buscar o queijo muito mais rápido, ele tinha uma memória melhor. E fizeram ressonância do hipocampo, que é a área que melhor vê a memória. O hipocampo dos ratos que receberam osteocalcina estava muito melhor. Então hoje, se você quer ter uma boa saúde, o osso é um dos maiores fatores de saúde para o corpo humano. Um ponto interessante. E o professor está falando, como é que a gente vai preparar isso? A gente vai se preparar como, né? Sim. Com atividade física. Né? Atividade física vai trabalhar o teu sistema sensorial, vai trabalhar saúde mental, vai trabalhar força, equilíbrio, coordenação, vai trabalhar a interação social, que é importantíssima. Vivemos cada vez mais isolados em celas, né? A pandemia veio para nos confrontar em relação a isso. Você vai ter que viver isolado, mas você vai ter que viver. Exato. Né? Você vai ter que viver isolado durante tempo, mas vai ter que viver. Como é que vai ser a tua vivência? Como é que tu vai te adaptar a isso? Sim. Você vai se entregar? Vai virar o ratinho lá parado? Que não faz nada? Não podemos. Então, o movimento é vida. Hoje a fisioterapia trabalha muito com essa vertente. O movimento é cura. O movimento é vida. Nós não temos não temos que ter medo de nos movimentar, mas temos que ver que o movimento vai nos tratar. Sim. A educação dos pacientes em relação a isso é de fundamental importância. Esse entendimento. Termos um linguajar claro, uma explicação clara, objetiva, fazer com que o paciente aceite isso, entenda que a função ativa dele é muito importante. Sim. O Dr. Sebastião pode prescrever uma cirurgia, pode prescrever uma medicação, entendeu? Mas se o paciente não tiver a função ativa, lógico que dentro de determinadas patologias, determinadas condições, aquela medicação não vai fazer efeito. Entendeu? Eu já tenho falado isso, vou te passar aqui um tratamento
Mas se você não quiser mudar de vida, entendeu? Não adianta, nem compra um remédio, você vai gastar o dinheiro, entendeu? Eu posso passar muito bem um analgésico para aliviar a dor naquele momento, mas é o que tu falaste. Você tem que ter aderência do paciente. Tem que ter a educação do paciente para isso. O professor tem que ter, ele tem que entender que o movimento não sou eu, não é o passivo, é o ativo. É o ativo, não é o passivo. Eles vendem, lembra daquele aparelhozinho para fazer tonificação abdominal? Não existe. Não existe isso, gente. Não existe. Vá fazer seu movimento. Na verdade, como procura um profissional adequado. O Cristiano Ronaldo faz propaganda daquilo. Pois é. Ele está ganhando horrores, né, professor? O cara treina 8 horas por dia e diz que é uma máquina. Está ganhando muito bem para isso, né, professor? Então, assim, é atividade ativa. Não tem como. Nosso corpo foi feito para se movimentar. Realmente. Foi feito para isso. E eu acho que a atividade física é um medicamento tão barato, tão acessível, né? Assim, respeitando as condições de determinados pacientes, isso mas mesmo. Eu acho que em sua grande maioria dá para o paciente que ainda não tem a patologia, mas que ele consegue evitar ter essa patologia com atividade física, eu acho que é muito importante. Doutora, e sobre a ergonomia, né? Hoje em dia, alguns serviços, né? Eles prezam muito por isso. Por exemplo, principalmente aqueles serviços que trabalha muito com computador, que o funcionário ele só exerce aquela atividade de produzir delimitada, né, repetitiva, isso, né? Para essa ergonomia para a coluna dessas pessoas, como que funciona? Vamos partir novamente. Nós temos que adaptar o ambiente para aquilo. Ele não tem para onde fugir. A função dele é só essa, né? Digamos. E não é só restrita a laboratório, não. Não é restrita a escritório. Vamos imaginar um dentista. Qual é a ergonomia de um dentista, gente? Como é que eu vou dizer para o dentista não fazer, realmente, ficar em contração, em flexão por tempo prolongado? Essa é a função dele. Eu vou dizer, não trabalha, que isso não é legal para tua coluna. Não, eu tenho que preparar ele para estar bem e desempenhar a função dele. Perfeito. Ergonomicamente no escritório, tem todos os parâmetros que a gente estuda para isso, né? Colocar nível visual, intensidade de luz, intensidade sonora, né? O peso que você vai colocar. Você vai ficar com o pescoço dobrado, vai gerar uma sobrecarga muito grande da cabeça em relação ao ombro. O peso da nossa cabeça em relação ao ombro, com essa flexão aqui, é quase 30 quilos. Sim. Tem muitos estudos provando isso. Então, não é para ficar aqui, é para ficar aqui, ao nosso nível. É complicado? É difícil? Porque as empresas, agora que estão em função da cobrança do governo, de algumas leis trabalhistas, estão adaptando para a saúde do trabalhador, né? Então, existe todo o parâmetro ergonômico para isso. Existem especialidades para isso, para fazer com que o trabalhador tenha saúde dentro do seu ambiente. Mas existe, como eu falei lá no início, algumas profissões que não tem como fazermos uma adaptação ergonômica eficiente. Temos que prevenir. Né? Eu não tenho como pedir para Hoje em dia, arquiteto vai no computador, mas antes um arquiteto era em pé, num quadro gigantesco, arquiteto e um engenheiro, desenhando à mão. O professor hoje está aqui no computador, lança o que ele está digitando aqui no computador na tela lá em cima. Antigamente, o professor era com giz de cera no quadro negro. Então, existiam muitas doenças ocupacionais e que não eram diagnosticadas e nem prevenidas. Né? Hoje em dia, a fisioterapia tem uma série de trabalhos voltados para isso, dentro de cada um de sua área. Né? Eu vou trabalhar com um profissional de telemarketing de um jeito, vou trabalhar com um cirurgião de outro. Vou trabalhar com um jornalista de outro. Né? Com um estudante de outro. Tudo voltado para a sua necessidade. As mães chegam e dizem assim, doutora, fulaninha, filha, chego em casa, ela está largada no sofá. Ela pode ficar largada no sofá, mas ela não pode passar o dia inteiro largada no sofá. Na hora do descanso dela, ela fica de acordo com a postura que seja mais confortável, que gere menos desgaste energético para ela. Né? Porque, segundo o conceito de postura, é o que te gera menos desgaste energético. Né? Porém, ela não pode passar o dia inteiro assim. Eu tenho que fazer com que ela entenda que se ela é estudante profissional, durante o período que ela está
realizando a sua profissão, ela tem que estar de uma maneira confortável, né? Sem lesionar, sem causar padrões posturais inadequados. Por isso que eles até pedem para de hora em hora, né, o funcionário parar de fazer o que ele está fazendo, para exercitar, para esticar. Sair daquele ambiente, mudar o estímulo visual, mudar o estímulo sonoro, movimentar, fazer com que a circulação sanguínea volte a funcionar novamente, né? Sim. Fazer uma caminhadazinha, nossa panturrilha, né, o tríceps sural é a segunda bomba mais potente do corpo, né? A primeira é o coração, a segunda é o tríceps sural, a panturrilha. Então, na hora que você anda, você bombeia sangue novamente para o corpo de uma maneira eficiente, é o que o cérebro está precisando para funcionar melhor, né? Aí tem outros estímulos que vão te fazer isso também. Tudo está relacionado. Tá. Né, professor? Existem vários trabalhos hoje provando que a atrofia da perna, né, da panturrilha, a perda de tríceps sural, acelera várias doenças, tanto cardiovasculares como demência e outras coisas também. Então, cuidar da musculatura, do sistema osteoarticular é fundamental para a anatomia, manter a anatomia congruente é muito importante para manter a saúde, né? Porque a anatomia é tudo, né? A anatomia, todas as profissões médicas começaram com a anatomia. Sempre. É a matéria básica, né? Tá ali no ciclo básico. É o pontapé. Na verdade, assim, muito do mundo, né? Por exemplo, o arco foi criado por causa da anatomia do quadril. Então, os arcos do Coliseu são baseados, os caras dissecavam o cadáver, né? Muita coisa do Da Vinci ali, das coisas dele, de tudo, ele aprendeu dissecando o cadáver. Era clandestino, né? Ninguém podia saber que ele poderia dissecar, né? Mas, assim, a própria pirâmide do Egito, né? As pirâmides, né? Um dos maiores, eu acho que um dos caras mais inteligentes que já teve na Terra chamava-se Imhotep, né? E ele escreveu o primeiro trabalho médico, né? Está escrito em um papiro no Egito. É um negócio assim meio catastrófico, né? Ele escreveu que todo homem que caísse, quebrasse o pescoço ia morrer e ficasse sem mexer os braços, as pernas e não tivesse sensibilidade, o melhor tratamento era deixar sem comer e sem beber, que era para não ficar se defecando, né? E nem urinando. E isso foi o primeiro trabalho médico que tem publicado, né? Isso foi achado num papiro, um trabalho publicado, sei lá, há mais de 3 mil anos antes de Cristo. Entendeu? Primeiro trabalho médico, é por isso que eu falo. O trabalho tem que ser mudado, não existe um trabalho fixo. O que é escrito hoje tem que ser mudado amanhã. A ciência tem que ser dinâmica, entendeu? Tem que ter evolução da ciência. Baseado nesse trabalho. E esse trabalho durou até 45 na Segunda Guerra. Quando terminou a Segunda Guerra, tinha muito sequelado e todos queriam morrer. E o Churchill, que era o segundo ministro que comandou a vitória da Inglaterra, ele chegou e viu, mas aí ele conversou com o neurologista Dr. Gutmann. Disse, cara, mas isso não pode ser assim, nós temos que começar a mudar isso. E aí começou a cirurgia de coluna. Entendeu? Então a cirurgia começou após a Segunda Guerra, porque reabilitar também, você tem que ter reabilitar, mas você não pode reabilitar com a fratura, com a coluna quebrada. Sim. E a partir daí que começou a fixação, né? Então o primeiro trabalho médico foi sobre coluna. E o Imhotep, ele era engenheiro também, como o Da Vinci, como os caras antigos. Então, se tu for ver, a anatomia das pirâmides é baseada na anatomia da coluna cervical. Uma pedra não é em cima da outra, ela tem um espaço como se fosse o disco intervertebral, né? Eu já estive no Egito e já olhei. Então, a mesma coisa é os arcos ali do Coliseu. É o mesmo arco de Shenton que nós temos no quadril, entre a cabeça do fêmur e o acetábulo. Entendeu? A mesma anatomia, entendeu? Porque em arco, você usando o arco na arquitetura, é difícil mais de quebrar. Por isso que nosso quadril é mais difícil de quebrar. Pelo arco de Shenton que nós temos no quadril. Olha aí, que isso aqui é cultura, né? A anatomia do quadril é uma anatomia assim, fabulosa nessa parte aí. Movimenta, protege. Isso, movimenta, protege. Doutora, você falando no começo, né, que você tem as formações na visão, né, questão do equilíbrio. Eu queria que fizesse essa relação com a postura, né, da visão, do equilíbrio, a importância disso tudo como um conjunto. Hoje em dia, nós temos muitos e muitos trabalhos voltados para isso. Por exemplo, pacientes estrábicos geralmente têm alterações de marcha e alterações posturais para o lado, principalmente se for um desvio lateral. Porque o campo de visão dele é alterado. Sim. Se ele tem um campo de visão alterado, ele vai ter o campo sensorial alterado, que vai interagir diretamente no motor. Pacientes andam se batendo lateralmente.
Aqui tem um corredor, ele acha que está longe, ele está perto, ele se bate. Entendi. Existe uma relação muito grande em relação a isso. Do que você vê, do que você sente e como você reage a isso. Né? Sim. O estudo podal. Né? Ontem peguei uma paciente que já está em uso de colete, fazendo o tratamento da reeducação postural. E o último exame dela que saiu foi uma baropodometria, que é o estudo da pressão da pisada. Aí eu falei, ela tem que usar palmilha. Porque se eu não corrigir a base, eu não consigo corrigir as estruturas subsequentes, entendeu? Eu tenho que corrigir a base, porque a base pode desequilibrar. A base pode te fazer andar com o pescoço aqui. Assim como uma diplopia, que é a visão dupla, que eu atendo muitas pessoas com pós-Covid, teve assim um índice enorme pós-Covid. Era de queda de pescoço, muita fraqueza da musculatura cervical e diplopia. Então, assim, a diplopia, ela te causa isso, né? Uma alteração sensorial muito grande. Então, você tem alteração sensorial, você vai tentar corrigir ficando torta. Sim. É passageiro? Se tratado assim. Muita gente nem sabe que está sentindo isso. Adapta. Eu estou ouvindo uma coisa ali diferente, estou vendo dois Dr. Sebastião ali. Mas aí eu vou ficar assim do ladinho, eu consigo ver só um, então eu vou começar a ficar assim. Tá aqui pra mim, tá bom. Já tô adaptada. Não consegue ver a gravidade disso, né? E isso, ao longo prazo, vai deteriorando estruturas e vai causando adaptações errôneas e vai gerando lesões que podem se tornar permanentes. Então, temos que tratar a base, mas sempre voltando para alterações sensoriais, tanto visuais como labrínticas, né? E visuais no ponto do profissional que está fazendo o atendimento, que está recebendo o paciente, ter uma visão completa do corpo. Eu não vou tratar o quadril se eu não procurar o pé também, se eu não perceber que a tíbia dele está rodada. Eu tenho uma paciente que tem uma tíbia rodada, com uma escoliose grave, já o uso de colete, e estava fazendo tratamento em outros lugares, e assim, já com um ano, ainda em fase de crescimento, seus 14 anos, assim, naquele estirão grande. Sim. E a tíbia é totalmente rodada. Se eu não tratar essa tíbia, se eu não tentar fazer a recolocação da tíbia na posição correta, vai melhorar? Então, a gente tem que ter uma visão completa da paciente. E essa parte do visual, do equilíbrio, da coordenação tem que estar inserida. Tem que estar inserida. Existe curso de formações completas de postura para isso. Né? O curso, os dois métodos que eu já sou formada, que é o RDM, que é Reprogramação da Dinâmica Muscular, e o 4D, Escoliose 4D, que é do Rodrigo Andrade, e o RDM é do Francisco Miguel, são métodos estabelecidos e já comprovados cientificamente na Europa. Sim. Eles veem o paciente como um todo. Eu não vou ver só a coluna. Eu vou ver o que aquilo dali está gerando. O que está gerando aquilo, né? Existem as escolioses de várias etiologias, né? Então, assim, voltando ao que tu perguntaste, eu tenho que ver o visual, o equilíbrio, a coordenação, a postura e principalmente a estrutura da coluna. Professor, tem alguns reflexos, né, que a má postura da coluna é visível no paciente, né? Uhum. Como, por exemplo, aquele osso do pé, ele fica um pouco mais projetado com o passar do tempo. Desabamento do arco plantar. Isso é um problema da coluna? Ou esse problema causou a má postura do pé, como a doutora estava falando, que precisa olhar o paciente como um todo? Não, assim, na avaliação da coluna, como ela falou, né? A coluna é só um segmento, né? Você, no ambulatório, eu sempre ensino para os residentes. Ele tem que olhar o doente como um todo. Então, ele tem que olhar a esclera, uma esclera azulada pode ser uma osteogênese imperfeita. Ele tem que olhar os dentes do doente, uma dentinogênese imperfeita. Pode ser alguma alteração do colágeno, como ela falou. E na hora que ele entrou no consultório, você já pode ver pelo tipo de marcha. Se ele tem uma marcha normal, se ele tem uma marcha espástica, né? Se ele tem uma atrofia de perna muito grande, com o pé plano muito caído, você pode ter uma doença de Charcot-Marie-Tooth, entendeu? Tem uma neuropatia.
Então você tem que olhar como um todo. Pode ter uma dismetria também, levando, porque você pode ter vários tipos de escoliose. Você tem a escoliose idiopática, que é que não tem causa. Mas é o que eu sempre falo para o presidente: quanto menos estuda, mais idiopática tu tem. Quanto mais estuda, menos idiopática tu tem. Tem aqueles casos que a medicina ainda não sabe. Mas você tem que estudar, você tem que ver o doente como um todo. Se ele não tem um encurtamento de perna, se ele não tem uma osteogênese perfeita, se ele não tem uma sequela de paralisia cerebral, de uma mielomeningocele, uma alteração neurológica e muitas outras causas, né? Então, não dá para dizer, o pé levou um problema na coluna, uma coluna levou uma coluna no pé. Se tu tem uma alteração medular, uma síndrome medular, às vezes pode levar uma neuropatia e isso perder a anatomia do pé, né? Aquele equilíbrio anatômico do pé. Entendi, professor. E como que funciona a atuação multidisciplinar do ortopedista e do fisioterapeuta? Nós dependemos um do outro, né? Tem sempre esse binômio, tem que... E hoje outras especialidades também. Disciplinadas. Falamos a mesma língua no sentido... Temos que fazer a mesma língua de ajudar o paciente. Isso mesmo. Nós fizemos um mutirão de escoliose há 2 anos, na época da pandemia. Sim. Por exemplo, nós operamos 28 pacientes e eu tive uma participação muito grande da fisioterapia, da nutrição, da psicologia, do serviço social, de todos os profissionais do Dutra. Então a gente vai fazer um outro agora, mas a gente já está fazendo essa interação no pré-operatório, entendeu? Então, porque uma das coisas que eu tenho falado, a escoliose, uma das doenças mais comuns que tem na coluna, ela começa a aparecer na adolescência. E é aquela coisa que o adolescente está aborrecente e vice-versa, né? Adaptação e aceitação é complicado. A adaptação e aceitação. Só que ninguém quer ser feio, ninguém quer ser... Entendeu? Ninguém quer defeito. Então tem que ter muito cuidado para dizer que a culpa é porque a pessoa sentou errado, porque fez não sei o quê. E muitas vezes a escoliose ela foi feita na 4ª semana de gestação. Lá na hora que o ovo zigoto se formou, quando você junta as células do teu pai com a da tua mãe, tem os 23 cromossomos do seu pai, 23 da sua mãe, cada um tem um defeito. Então quando o espermatozoide penetra o óvulo, que forma o ovo zigoto, aquilo ali explode tudo, faz uma massa só. A partir dali se condensa os 46 cromossomos, nenhum deles tem defeito. A partir da segunda da mitose, entendeu? O cromossomo já vai mudando ali o nozinho ali do cromossomo, entendeu? E a partir dali já se começam os defeitos. Então muita coisa é formado dali, entendeu? E as pessoas, essa relação doença-causa já vem de muito tempo, né? Algumas culturas já dizem, você foi culpado, eu vou te matar. Não é assim. E se associa a síndromes posturais, né? Que é diferente. Síndrome postural é diferente. Entendeu? A escoliose idiopática do adolescente não tem nada a ver com problema postural. Exatamente. Uma coisa é postura, entendeu? Eu tô com dor, eu passo o dia inteiro deitada, mexendo no celular, no ar-condicionado ligado, cheia de travesseiro ao meu redor. Eu vou ficar o tempo inteiro nesse padrão. Sim. Na hora que eu tentar fazer isso vai me gerar uma dor. Isso é uma síndrome postural. Eu tenho uma dor causada por uma má postura. Exatamente. Então, assim, hoje... E depois por tempo prolongado. Por exemplo, cirurgia de reconstrução de ligamento cruzado. Cirurgia linda, né? Envolve toda a anatomia ali dos braços para transformar. Mas se não tiver fisioterapia, não adianta nem operar. Tem que ter a fisioterapia para acompanhar, entendeu? E na coluna também é a mesma coisa. Por exemplo, quando você opera uma paciente com escoliose, ela era acostumada a ver o mundo assim. Entendeu? Depois eu coloco ela no outro eixo. Os captores visuais já mudam completamente. Os capacitores visuais, como ela falou. No torcicolo congênito é um problema seríssimo, porque a criança ficou ali 12 anos e de repente eu boto ela plana, só que o olho, todos os receptores acostumaram entendeu? Todos os neurônios dela, todos os capacitores visuais estavam ali naquela posição. Então tem que ser. E hoje, por exemplo, é o que eu falei, nas cirurgias de escoliose a gente tenta trazer o serviço social, a psicologia, entendeu? Porque não adianta eu dar uma coluna reta para um adolescente e assim, o resto da minha vida, como vai ser? E agora? Então, tem que ter todo o apoio, né? Então tem que ter todo um apoio psicológico, nutricional, fisioterapêutico, entendeu? Para ensinar ela como voltar a fazer atividade física. Então essa interação multiprofissional hoje é um gold para
para a área de saúde. É um selo ouro. Quem tem um ortopedista, um neuro, um fisioterapeuta que fala a mesma língua, né? Isso Porque é não importante, adianta né? a gente estar a gente tem que trabalhar... delimitando, querer entrar no lado do outro. Não adianta dizer, olha, não toma tal coisa porque vai te fazer mal. Por que tu tá tomando isso? Não, isso faz parte da ossada dele. Isso né? também é muito importante. Olha, Michele não usa o laser para tal coisa. Por que não? Se eu tenho estudos me mostrando, se eu vejo a resposta do paciente está bem, assim, então assim, a gente tem que falar a mesma língua. E geralmente temos falado, né, professor? Temos falado bom, muito né? bem a mesma língua, temos respostas muito boas, os pacientes conseguem entender que aquilo dali tem a participação ativa dele. Tem a participação ativa dele. Hoje dos 3 pacientes que eu atendi, os 3, eu falei, olha, eu vou participar do podcast, assim, assado. E só para te lembrar, isso aqui é seu. Eu estou para lhe educar, eu estou para lhe proporcionar. Você é uma pessoa privilegiada, que você teve acesso ao diagnóstico, ao tratamento, né, e à educação. Eu estou te proporcionando, estou te dando a ferramenta. Quem vai fazer a obra é tu. Porque hoje é ativo, hoje a fisioterapia é ativa, o paciente faz tudo. O paciente faz o movimento é ativo. Antigamente tinha um método já obsoleto que botava o paciente estático. Como assim? Eu vou viver. Não, ninguém vive assim, né? Não, sem citar nomes. Eu não vou viver o dia inteiro assim, eu não fico assim o dia inteiro. Não. Eu vou proporcionar ao paciente que, aqui, sentada, isso não está me gerando desconforto. Sim. Eu estou bem assim, estou com os pés apoiados, estou com os cotovelos apoiados, estou com o microfone numa altura que, para mim, está satisfatória. É diferente do teu, Sebastião, é diferente do teu. Sim. Entendeu? Então, assim, hoje, ativamente, eu iria proporcionar, se eu tivesse um paciente locutor, né, eu ia dizer, olha, não é legal tu ficar com muito tempo com o pescoço anteriorizado. Então, bota o microfone mais para trás, apoia. Mas eu estou passar aqui um tempo contigo, isso aqui não é minha profissão. Então, para mim, isso aqui não está desconfortável. Não vai ser uma coisa rotineira, né? Então, assim, a educação do paciente é primordial para isso. E a interação hoje do nosso paciente da fisioterapia com o da ortopedia, que os pacientes também vêm de neuro, principalmente de escoliose, às vezes vêm sem saber o que está acontecendo, uma dor irradiada na perna que não sai de jeito nenhum, entendeu? Já fez tratamento disso, daquilo, aí vai ver, encaminha para o ortopedista, para o fisioterapeuta, vem tudo de compressão, de rotação vertebral, né? Então, pode ter o deslocamento antero-posterior, né? Céfalo-caudal e rotacional. A vértebra está disposta a tudo isso. Que é o professor falou, nosso eixo principal da coluna é que vai nos dar esse direcionamento todo. E temos caminhado bem junto. Essa tríade está indo bem. Junto também tem que lembrar o educador físico. O educador físico bem capacitado. Uma coisa que a gente tem que trazer para a área de saúde. Isso mesmo. Educador físico ele tem que fazer parte da área de saúde, né? E tem que ter, por exemplo, às vezes o paciente chega, e aí, meu amigo, você fez a fisioterapia? Doutor, fiz 3 sessões e não vi resultado. Meu amigo, tu passou 20 anos para adoecer, tu quer resolver 3 sessões resolver. Pode pirili-pim-pim, assim. Não existe milagre. É que as pessoas gostam muito de imediatismo, né? Então, isso é um investimento. Tu vai ter que voltar, fazer. Depois que tu fizer pelo menos 30 sessões, 40, aí a gente pode tentar mudar alguma coisa. Mas, por enquanto... hoje uma coisa que a gente tem discutido muito é até com relação à remuneração profissional em convênio, né? Porque muitas vezes o paciente é operado porque ele não fez uma boa fisioterapia, entendeu? Não teve resultado. E se o convênio pagasse melhor o fisioterapeuta, ele iria fazer uma fisioterapia melhor e isso... individualizada, né? Entendeu? Fazendo uma boa reabilitação. Isso mesmo. Os casos cirúrgicos são aqueles casos, uma escoliose acima de 40 graus, entendeu? Aquela hernia extrusa que está comprimindo. A lesão mecânica mesmo. A lesão mecânica, uma espondilolistese que tem compressão neurológica, claudicação neurogênica. Existem as indicações absolutas, uma síndrome da cauda equina, onde o doente já está perdendo controle, ele tem que fazer aquela cirurgia, mas depois ele tem que fazer a reabilitação. Mas o ideal é que as patologias, uma discopatia, uma protusão, é que o doente fortaleça o seu psoas. O psoas é um músculo muito importante na manutenção da coluna, que é um outro que eu tenho percebido muito. Quando você faz a ressonância, você vê o psoas ilíaco atrofiado, o doente não tem uma boa resposta ao tratamento clínico. Então, hoje eu tenho trabalhado com
com a fisioterapia, com os educadores físicos, principalmente essa parte de fazer prancha, de fazer fortalecimento do psoas. O psoas para a coluna lombar, ele é fundamental, porque ele é um músculo que ele se estabiliza. Só que assim, como é um músculo que a gente usa na flexão, mas que não usa muito, ele precisa de fortalecimento. Porque o psoas, ele é como se fosse o deltoide para o ombro, é a alavanca. É a alavanca, é a sustentação da coluna. Então a sustentação é dada pela musculatura extensora, mais que o psoas. E o psoas, como eu acho que aquele músculo que ele tem uma alavanca pequena ali do pequeno trocante, ele tem muito ventre, é como o quadríceps também. Se ele não for trabalhado, a tendência dele, ele vai atrofiando e ele gosta de atrofiar. Então a gente ficou parado, né? Ficou parado, professor, entendeu? Tudo Ele gosta, que o músculo entendeu? quer fica parado. Então a gente tudo que o músculo quer fica parado. Temos que ativar os nossos citocromos, né? Temos que ativar as células musculares. Quer economizar energia. Quer economizar energia. Tem que gastar energia, não tem jeito. Lembra do aparelhozinho lá do abdominal? Era a mesma coisa, são os coletes. A gente vê na internet, o paciente chega com aqueles coletes. Eu falei, olha só, isso aqui vai te trazer um benefício momentâneo. Mas você não vai viver com aquilo. Sabe, essa borboletinha? Sim. Que bota os ombros para trás, que faz a amplitude, faz um alongamento de peitoral. É muito bonito aquilo. Doutora, né? eu queria falar que eu quando eu estou estudando... muscular. Quem precisa usar aquilo é porque está em fraqueza muscular. Você tem que fortalecer teu músculo para que tu fique assim, sem te causar desconforto e sem que tu gere uma energia excessiva. Porque aí vem a alteração postural. Se você dispõe de uma energia a mais para te manter naquela posição, isso é uma alteração postural. Uma alteração postural. Então, aquela borboletinha, aquele morceguinho lá, as cintas, vamos voltar aqui, uma coisa, sintam, tudo que o músculo quer é ficar parado. Algo que se faça... tem alguma coisa vai levar a atrofia. Para fazer o serviço dele. O serviço dele, ele vai ficar quietinho. Pra que eu vou trabalhar? Né? Pra que eu vou trabalhar? E só que quando tu tira, vem um efeito rebote. Vem uma flacidez muito maior. Sim. Então, assim, vai ter que começar a trabalhar já do zero, sendo que tu poderia estar bem mais na frente. O músculo poderia estar fazendo pelo menos uma isometria. Né? Existe uma lei que os americanos gostam muito, né? No pain, no gain, né? Sem dor e sacrifício não tem ganho, entendeu? Então você tem que ter disciplina. E o que é disciplina? É eu fazer o que eu não gosto para adquirir o que eu gosto. Exatamente. Eu gosto de fazer atividade física, mas eu quero estar bem no outro dia após ter feito. Mas para tu estar bem após ter feito, tu tem que fazer. Então tem que ter uma disciplina, né? Tudo tem seu custo. Tudo tem seu custo. E é um custo tão bom. É um custo que depois a gente tem tão bom. Então, eu perguntei sobre a importância do fisioterapeuta e do ortopedista, da equipe multidisciplinar, mas lembrando que o paciente, ele tem que ser o ator principal dessa ação, né? Ele precisa querer, ele precisa estar disponível, ele precisa se disponibilizar a fazer alguma coisa por ele mesmo, né? É dele. É dele, é pra ele, né? O entorse de tornozelo é dele. A tensão muscular que faz o bloqueio da ATM é dele, não é minha. Então, assim, nós orientamos, nós temos cada um dentro da sua área, temos nossas vertentes de tratamento, mas o paciente tem que entender que aquilo ali é dele. Ele tem que fazer a parte principal no processo de reabilitação. Eu acho que isso demanda um processo de educação sério dos pacientes, porque na maioria das vezes não tem nenhum remedinho aí se eu possa me passar. Não, passa só um remédio, doutor, para melhorar. Isso mesmo, eu não quero fazer fisioterapia, não. Passa só um remédio. E hoje está na moda até assim, o cara sente uma dor, ele faz uma ressonância, manda um laudo para mim via WhatsApp e quer que eu mande um remédio no WhatsApp, entendeu? Não, rapaz, não é assim. Eu nem te vi. Entendeu? Isso não funciona assim, entendeu? As coisas precisam... E se o senhor não faz, isso ainda é ruim. Entendeu? Você tem... E a mesma coisa eles fazem com vocês também, né? Faz a foto e ele quer que antes da foto estar feita eu já tá sabendo o que ele tem, entendeu? Então, o exame clínico, sabe? A conversa, tudo isso é fator fundamental. Você tem que examinar o seu doente como um todo, ver o grau de flexão, de extensão da coluna, avaliar o grau de força do quadríceps, do psoas, o grau de rotação da cervical, flexão, extensão, tem que ser
Tudo isso aí, porque tudo, uma coisa depende da outra. A gente começa do simples, tem que ter um sincronismo, né? A gente começa do simples, que é o conversar, que é o receber o paciente. Né? Entender ali, né, o que se passa, o que qual acontece. É a tua queixa, qual é a tua expectativa, qual é o teu entendimento sobre o que tu está sentindo. O importante né? é esse entendimento, né? Como tu estás hoje? Né? Ah, não melhorei nada. Como assim? Como tu chegaste, tu não conseguia nem sentar sozinho, né? Tu não conseguia sentar sozinho, digamos, uma cirurgia de joelho, não tinha flexão para o paciente sentar sozinho, ele sentava desabado com a perna reta. Como assim você não melhorou? Você está subindo escada, você está descendo escada, qual é o teu parâmetro, qual é a tua referência? Sim, qual foi a tua expectativa lá no começo, no primeiro atendimento? Né? Isso é um ponto importante que eu lembro que até a professora Leopoldina, quando os pacientes chegavam com o pé torto, né, que não são pacientes pediátricos, e ela gostava de tirar foto no começo, principalmente para mostrar para os pais. As referências. E era, a Laura, não, acho que não tem evolução, ela pegava aquela foto e mostrava, como era no começo. Olha como tá agora. Então, isso também é um fator importante. Não, isso aí eu faço direto, por exemplo. A gente faz a cirurgia de escoliose. Tem que faz parte do exame clínico. Isso mesmo. A foto pré-operatória. Como era. Como era para que você possa depois, olha, exatamente. Era assim. Agora está assim. É o que a gente pode fazer. Entendeu? É isso que eu posso te ajudar e explicar bem antes, né? A pessoa não tem uma expectativa também além do que a medicina pode oferecer. Realmente. O professor está falando sobre escoliose, né? As expectativas. Me veio um paciente adulto, Lucas. Né? Um senhor de 55 para 60 anos, com uma cifose já bem rígida, uma cifose torácica bem rígida. E eu posso, doutora, você vai me deixar assim? Como? Assim, né? Como, né? Como é que é o como é que é o assim? Vamos lá. O que o senhor está esperando? Qual é a expectativa? O que o senhor acha que a gente vai fazer? Né? Aí ele diz, eu não imaginava que seriam exercícios assim, sabe? As pessoas vêm já sem o Dr. Google. Né? O Dr. Google rapidinho vai dizer assim, tá com uma hipercifose torácica já instalada, já estrutural, né? Dr. Google vai lá, faça lá exercício de correção postural. Gente, não é assim. Não é assim. Casos e casos. Casos e casos, diferente de um adolescente. Né? Você vai ser requisitado para fazer uma reeducação postural, uma hipercifose num adolescente, é muito diferente de uma pessoa com 55, 60 anos. Né? Então, assim, quais são as expectativas e a realidade do que a gente consegue chegar, como o doutor falou. Né? Esse esclarecimento do paciente é importante. A gente está falando sobre escoliose, mas eu queria saber sobre a hérnia de disco. É da ortopedia ou da neuro, professor? Ou a ortopedia entra em conjunto com a neuro e a fisioterapia? Na verdade, isso tinha um problema. Hoje não tem um problema, tanto você pode ser feito pela ortopedia especializada em coluna, como pelo neuro especializado em coluna, né? Entendi. Na verdade, isso era uma briga do passado. Por exemplo, meu chefe dizia: a hérnia é um tecido cartilaginoso, então cartilagem é ortopédico. Entendeu? Aí o outro colega dele que era neuro, não, mas comprime o nervo. O nervo é da neuro, sim. Então, não, mas eu não posso, porque trouxe essa dúvida para isso. Quando você vai tirar o disco, principalmente hoje na endoscopia, hoje que facilita muito a nossa vida, né? Você coloca uma câmera, né? Sim. E através dessa câmera você consegue tirar o fragmento de disco, né? O ideal é que eu nem toque no nervo, né? É que eu abra a pele, subcutâneo, abra a fáscia, a musculatura ali, no máximo 1 centímetro da musculatura paravertebral, acesso à faceta, abro o ligamento amarelo, drilo aquela parte óssea de cima, tiro tudo aquilo ali. O ideal é que eu só olho o nervo e tiro o disco sem olhar o nervo, né? Então, por exemplo, puxando brasa para minha sardinha, é uma cirurgia ortopédica, né? Porque é uma cirurgia que eu vou remover uma parte de osso e uma parte de ligamento. Sim. E osso e ligamento faz parte do sistema osteoarticular, mas isso sabe, hoje os dois lados fazem muito bem, né? E é o tal negócio, a gente faz, mas depois a gente tem que acompanhamento para que a gente não crie outra hérnia, para que ele se reabilite melhor, né? Então ninguém é dono de ninguém. E a ciência ela é transitória. Sim. É aquilo que eu te falei sobre o trabalho do Irhontep. Um trabalho que durou, mas que foi quebrado. Todos os trabalhos são quebrados. Por exemplo, um dia desse eu estava lendo meu campo de quando eu me formei, que é o livro Base de Ortopedia. Quando eu olhei assim, rapaz, quem que era que fazia isso, né? Então muda tudo, né? Que bom que muda. E que muda para melhor. Porque vem de estudo, né? Vem de ciência. É o que eu sempre falo pro residente, nós estamos aqui operando, tá me olhando operar, tu sempre
tu sempre tem que pensar que tu vai operar melhor do que eu. Não vai falar para mim agora, tu vai dizer, olha, rapaz, tu não é bom, entendeu? Que vai ser bom, vai ser eu. Então é isso que é bom da juventude, da tua juventude, entendeu? Se tu olhar a Binela lá operando, você fala, tu opera bem, mas eu vou operar 10 vezes melhor do que ele, porque era isso que eu pensava do meu chefe, entendeu? Sim. Então eu hoje com toda a tecnologia, entendeu? Ainda bem que ele não tá mais aqui para me ouvir, mas eu opero melhor do que ele, entendeu? E hoje eu tenho residentes que eu treinei que operam melhor do que eu. Então o mundo tem que ser dinâmico. Então, não tem que, só eu faço isso. Um conhecimento que eu não posso reproduzir não serve. É o que o meu chefe sempre falava isso também. Uma técnica só dá certo na minha mão não presta. Entendeu? O conhecimento ele tem que ser difundido e reproduzido. Reproduzido e reproduzido melhor. Às vezes e melhorar. A melhor ideia não é na cabeça de foi quem criada, foi na cabeça de outro que melhorou a ideia. Parabéns pro cara que criou a ideia. Mas parabéns também para quem melhorou essa ideia, né? Então, essa avidez de conhecimentos aí da juventude. Tô aqui operando um cara bom, entendeu? É bom, mas eu vou operar melhor. E é isso que vocês vão fazer. Novas tecnologias virão, novas técnicas fisioterápicas virão, entendeu? Então o que eu fiz hoje na fisioterapia, com certeza vem um fisioterapeuta melhor e faz, entendeu? Não tem... Ninguém é dono da verdade. A ciência é transitória. E que bom que é transitória pro bem. Eu sempre estou falando no corona... sempre vai ser bom para quem estuda, né, professor? E assim, é engraçado a parte dessa interação, né, da medicina, da área de saúde. Eu estava com aqueles pacientes que vieram de Manaus, que tiveram corona, só mudando aqui um pouco o foco. E tinha uma paciente que ela estava comendo comida líquida. E eu perguntei pro Kylie, que era o chefe da clínica, porque o esforço de mastigar caía a saturação dela. Ela precisava de uma pessoa para liquidificar a comida, porque ela só podia engolir líquido. Porque o simples esforço dela mexer um braço já caía a saturação. Então, essa interação, equipe, enfermeiro, fisioterapeuta, ninguém é melhor do que todo mundo. Cada um tem a sua função e todos são importantes. Sem todos, ninguém chega a lugar nenhum. A equipe é fator fundamental. E a equipe tem que ser sincrônica, é o que ela falou. Cara, a prescrição é do médico, entendeu? O tratamento fisioterápico eu não me meto, entendeu? Quem vai indicar o seu tipo de fisioterapia, às vezes eu até ligo, a gente troca uma ideia, eu trabalho melhor essa cadeia extensora, trabalho melhor o pessoas, mas todos nós sabemos os nossos limites, sabemos até onde vamos e onde não vamos. Então a melhor coisa que existe é a interação. Nada melhor do que isso. E a fisioterapia na hérnia de disco, ela tem um papel muito ativo ou os pacientes poucos procuram? Tem um papel muito ativo, sim. Tem um papel muito ativo e sempre a gente tem que procurar a causa. Nem sempre conseguimos encontrar a causa, né? Mas temos que procurar a causa. Aquela dor, ela está vindo de fator mecânico ou fator químico? Existe uma alteração química, só um fator inflamatório ou está vindo realmente uma radiculopatia, né? Existe uma alteração facetária? Está tendo uma radiculopatia? Por que aquela perna está doendo? Existe um protocolo de investigação para isso, né? Então a fisioterapia tem hoje sim atuação muito importante para tratamento de hérnia de disco. Existem manobras osteopáticas que hoje bons osteopatas, temos excelentes osteopatas aqui em São Luís, que fazem uma reversão de um quadro de imediato. Sim, né? Porque nem todo tratamento para hérnia é cirúrgico, né? É cirúrgico e medicamentoso. Às vezes o paciente se impregna sem procurar um profissional adequado, sem procurar um ortopedista, um neurologista, se impregna por conta própria. Hoje já somos profissionais de primeiro contato, a fisioterapia. Então se impregna por conta própria de medicações. Está na moda agora Infinity 12, né, professor? Né? Infinity 12. Eles chegam lá com frascozinho de Infinity 12. Não sabem o que tem. A gente não sabe o que tem dentro e ficam tomando. Já foi estudado que é dexametasona e metametasona de altíssimas doses. E cada laboratório bota uma dose diferente. Ainda diz assim, esse daqui que é do bom. Porque deve ser uma dose cavalar. Entendeu? E assim, usa 2 dias bem, depois afunda novamente. Porque não tem reversão, não tem o tratamento da causa. Tá só mascarando ali, né? Exatamente. E a fisioterapia hoje tem tratado cada vez mais a causa. Né? A hérnia de disco hoje já está bem estabelecida, tanto com a fisioterapia quanto com a ortopedia, a neurocirurgia, a medicina. Por quê? Existe aquela hérnia extrusa, e voltando ali na embriologia, é interessante. Muitas vezes não é o fragmento, o tamanho do fragmento da dor, o núcleo pulposo é o último resquício do notocorda. O notocorda veio, fez aquela dicotomização
E a única coisa que fica dele é o núcleo pulposo. Então, quando ele rompe o ânulo fibroso, que ele sai, aquele líquido, como são células primitivas, elas são células altamente irritativas. Tem uma química muito diferente. Então, às vezes não é o fragmento que dói, é o líquido que sai do núcleo, né? Aí o fator químico e o fator mecânico. E assim, o corpo é um negócio interessantíssimo. Ele faz a hérnia, geralmente ela é grande e extrusa, mas ele mesmo reabsorve. Eu tenho casos assim, às vezes você marca a cirurgia para o paciente, olha, essa hérnia não vai reabsorver. Mesmo. 3 semanas depois, doutor, me aliviou minha dor. Eu não estou sentindo nada. Você faz um lasegue, você levanta a perna, não está sentindo nada. Faz a ressonância, some. Entendeu? Ela some. Entendeu? A hérnia, ela reabsorve Agora sim, é o que sempre Hipócrates falou, é uma coisa que talvez nunca mude. Aliviar sempre, curar quando possível. Então eu não posso deixar o meu doente com dor. Isso. Entendeu? A dor é irritante, ninguém suporta a dor. Sim. Entendeu? O doente não é para sentir dor. Entendeu? Nem que seja com morfina, com alguma coisa a gente tem que controlar a dor. Então se o paciente está naquelas 6 semanas, que é as 6 semanas que absorve a hérnia, ele tem que ter um apoio do médico, do fisioterapeuta. Um apoio analgésico, não é apoio fazendo exercício. Isso que é o importante do fisioterapeuta, é conhecer a ressonância também, saber a questão a imagem. Porque não adianta ele ficar levantando a perna fazendo uma laser provocando dor. Ele tem que fazer uma analgesia, porque aquilo ali, muitas vezes, independente da gente, ela vai reabsorver. Mas é melhor que ela reabsorva com conforto para o paciente, entendeu? Então aí a fisioterapia analgésica é de fator fundamental, associado também a medicações, né? Então a gente tem que trabalhar medicação. Não existe verdades absolutas. Não é só a fisioterapia, não é só a medicina. Então tem que ter um binômio trabalhando em progressão geométrica. Um tem que ajudar o outro exponencialmente. Tá? Então aquele conforto tem que ser dado ao paciente, porque senão ele se desespera. E é uma dor incapacitante. Aquelas 6 semanas. Mas é aquilo que a gente já discutiu. Uma síndrome de Caldequina, aquela dor que não resolve com nada, ou aquela dor que passa de 6 semanas, não adianta também, porque o tecido neural ele é muito especial. E ele não regenera. Então, se eu deixar um nervo, se eu comprimir minha pele aqui 6 horas, eu não vou ter problema. Mas se eu comprimir ela 6 dias, ela vai formar uma escara e nunca mais ela vai ser a mesma. A mesma coisa é o nervo. O nervo ele não aceita ficar comprimido ali, porque se ele ficar 2, 3 meses, mesmo depois que eu tiro a hérnia, o tecido nervoso ele já trocou a histologia, ele mudou a histologia. E é um tecido que a histologia é fenomenal, né? A fisiologia do tecido nervoso. Ele não aceita troca nenhuma. É diferente da pele. A pele eu posso suturar, o nervo não. Então eu tenho que... Eu posso esperar 6 semanas. Vai ficar de textura, vai modificar toda a histologia. E no que muda a histologia vem a dor. Tá? Então o ideal é que tenha o momento certo de fazer a cirurgia e a técnica certa de fazer a cirurgia também. Aí na fisioterapia temos recursos hoje cientificamente comprovados de eletrotermofototerapia, né? E movimento. E são exercícios que dentro dos nossos estudos tem um método chamado Mackenzie, que é o de autotratamento, que estimula o disco a voltar para o lugar, entendeu? Através de exercícios ativos, educação no paciente, primeiro, sem carga, e vai progredindo de acordo com as avaliações que são feitas, né? Então a fisioterapia vem aliando as duas coisas. Tanto a eletrotermofoto, né? Que o paciente está acostumado com um choquinho, que é a neuromodulação. Eu vou enganar aquela dor ali, entendeu? Tem os recursos anti-inflamatórios sistêmicos, o laser, o ultrassom, né? Tem uns pacientes, né, que chegam lá na fisioterapia e falam assim, não, doutor, não tem como se eu só dar aquele choquinho aqui que melhora na minha... A neuromodulação, né? Ele vai mascarar a tua dor através daqueles impulsos nervosos, impulsos elétricos, que vai lá no nervo, vai enganar né, aquela terminação nervosa. E também temos o laser, que hoje em dia está sendo, assim, de grande uso, né? A gente estuda e hoje temos lasers. Semana retrasada eu estava em Fortaleza numa feira e o rapaz, o representante, me apresentou um laser maravilhoso, assim, de imediato ele me botou 7 artigos científicos de comprovação e já colocou, olha, se a senhora tiver interesse, vamos fazer a capacitação, assim, assado. E assim, isso a gente desperta na gente um outro recurso, a gente tem na mão outro recurso, né? E isso é muito bacana. A fisioterapia tem
atuado cada vez melhor nisso, mas é estudo. Sim. É estudo, é procurar, é estudar, é olhar o paciente, ver a necessidade dele, qual é a necessidade hoje, né? Como é que o senhor está hoje, como é que está sentindo hoje, o que conseguimos, o que acha que ficou pior. Hoje eu piorei por causa disso, mas o que foi que aconteceu? Vamos lá, o que foi que mudou? Às vezes a mudança de uma cama, ele está acostumado a dormir aqui olhando para um lado, né? Aí. Mudou a posição, já dormi de maneira errada, já comecei a sentir um desconforto maior. Então a gente tem que realmente aceitar o paciente e reconhecer o que está acontecendo com ele naquele momento. Eu acho que a gente conseguiu falar de muita coisa importante, né? A gente já está chegando no fim do nosso episódio, acho que já está quase com 1 hora de podcast. E aí eu queria que os dois pudessem falar algumas coisas nos momentos finais. O que quiser falar ou não quer falar nada. Não, e aí, professor? Passamos 1 hora aqui, falamos sobre tudo, aprendemos um com o outro, né? Isso, é uma troca, né, professor? Muito bom. Foi 1 hora de muito aprendizado, né? Queres começar? Pode falar, professor. Então, eu queria agradecer, né, a todos, né? Aqui, aprendendo aqui com vocês, aprendendo com Michele. E espero que nossa discussão aqui gere mais conhecimento para que outras pessoas possam reproduzir ideias melhores. Quero parabenizá-los, né? Eu sempre lecionei, desde quando eu fazia 2º grau, eu já lecionava para o 1º, quando eu era acadêmico eu já lecionava em 2º grau, e minha mãe era professora e eu acho que eu puxei com toda a genética da minha mãe, né? Então eu faço questão de todo dia discutir o caso com os residentes e ensinando com eles e aprendendo com eles, né? Então é isso que nós estamos aqui, para que a gente possa passar um pouco das nossas experiências para você, tanto eu e Michele, que já temos décadas aí de experiência, e que vocês possam também no futuro. Nós estamos preparando vocês para que vocês cuidem bem da gente no futuro, estejam né? aqui, Entendeu? Então eu sempre professor? falo assim, quando eu preparo o residente, eu estou te preparando para que tu cuide de mim no futuro. E a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Sim. Te preparando para que tu cuide da gente no futuro, Muito né, bom Michele? estar aqui assim. Muito bom ter esse E privilégio. recebendo outras pessoas, Sim. dando continuidade a isso. E aí você, doutora, quer falar alguma coisa? Foi um momento de estreitar laços frente à comunidade acadêmica, né? Sim. A Universidade Federal não possui o curso de fisioterapia, ainda só temos fisioterapia nas Realmente. universidades particulares aqui em São Luís, mas as equipes de fisioterapia estão inseridas em todos os hospitais, né? Estamos inseridos em todos, desde a urgência, a UTI, Sim. entendeu? Desde a parte ambulatorial ao centro cirúrgico hoje, né? Então a fisioterapia tem aqui em São Luís um campo estabelecido e eu espero que os colegas recebam a profissão de braços abertos, com respeito. Sim. E com troca, como sempre o professor falou aqui, é uma troca, É uma né? troca, Uma um troca precisa do outro. Um precisa do outro, um tem seu espaço, um tem sua responsabilidade sobre o paciente e principalmente temos que falar a mesma língua. Sim, né? é importante. Porque senão vai haver um conflito e o paciente é o pior prejudicado. É o único prejudicado. É um né? prejudicado. É isso, muito obrigada pela oportunidade. Né? Eu que agradeço por ter aceitado o convite de vir aqui, né? Porque isso é importante pra gente como acadêmico e como que está levando essa informação para a sociedade como um todo, porque eu acredito que quando a gente é formado, principalmente pela uma universidade que é federal e pública, a gente quer oferecer de volta esse retorno para a sociedade, né? Acho que eu vejo como uma obrigação de devolver esse investimento da sociedade na gente de volta para ela. Então eu queria agradecer por os dois terem aceitado esse convite. Foi muito importante para a Liga de Anatomia e para mim, como eu pude aprender aqui com os dois, né? Então a gente encerra aqui o nosso episódio